Camila, a gente sabe que nós estamos falando de 10 milhões de reais, um único contrato com uma única associação, nenhum tipo de serviço chegou a ser prestado que pese ter sido feito o pagamento desses 10 milhões de reais, né? Exatamente, Luares. Inclusive, você leu as especificações, porque toda celebração de contrato com a administração pública, você precisa especificar, né? Quando você faz parte de uma licitação ou é um estado de emergência, você precisa fazer um contrato de emergência. Mas para tudo que você vai celebrar junto à prefeitura, um órgão público, você precisa especificar qual é o tipo de produto que você está vendendo, qual é o tipo de serviço que você está oferecendo. E chamou muita atenção, você leu inclusive aí, né, o que está descrito ali nessa celebração do contrato, e justamente a abrangência desses serviços chamou bastante atenção da polícia. A gente fala agora com o Francisco Lipari, que é da DECOR, da Delegacia de Repressão, né, a combate à corrupção também, e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Isso chamou bastante atenção, né, de vocês, investigadores, sobre essa abrangência nesses produtos e serviços que esse contrato celebrava junto à Prefeitura de Goiânia. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Exatamente isso. Um dos aspectos que chamou a atenção da Polícia Civil foi a abrangência, né, do objeto desse convênio. Não havia uma delimitação específica da quantidade de serviços que deveriam ser prestados por essa associação privada à população goianiense. O que se havia ali era um objeto amplo, né, completamente aberto, né, o que inclusive foi alvo, né, de apontamento pelo Tribunal de Contas sobre as irregularidades que foram encontradas. O que se tem, na verdade, ali são verdadeiros indícios de que essa abertura, essa amplitude do objeto se tratou de uma espécie de mecanismo, né, para camuflar eventual fiscalização sobre o cumprimento desse objeto contratual. Agora, delegado, 10 milhões que foram pulverizados em questão de dias, 17 dias. O que também chama bastante atenção, parte desse dinheiro sacado aí no caixa em espécie, volumes grandes também, pagamentos de contas também volumosas. Exato. Daí decorre até o nome dado à operação, né? Speed Cash, dinheiro caixa rápido, né? O que vimos é um convênio, um instrumento contratual sendo celebrado em uma velocidade sem precedentes. Temos aí 50 dias entre a solicitação de celebração desse convênio, feita pelo presidente da associação privada, até a assinatura do convênio e a transferência desses recursos. 50 dias apenas, sem que tivesse havido publicidade em relação a essa contratação, chamamento público de demais interessados que eventualmente se interessassem também em prestar esse tipo de serviço em parceria com o município. Não se viu cotação de preço, solicitação de atestado de capacidade técnica, nada disso foi observado. Não foi observado ainda qualquer solicitação que foi feita pela Procuradoria-Geral do município no sentido de regularizar esse instrumento contratual. À revelia de tudo isso, esse instrumento foi celebrado, assinado pelos investigados e 10 milhões de reais foram transferidos para a conta bancária dessa associação privada, que aí sim, em apenas 17 dias, partiu para uma sequência de transferências bancárias para contas de terceiro e também da mesma titularidade, contas essas diversa da conta bancária criada para a movimentação desses recursos. O que foi feito com esse dinheiro, esses 10 milhões? O que vocês descobriram rastreando esses 10 milhões? Para quem foi enviado e se Kézia e Wilson Polara receberam parte desse dinheiro? Segundo os extratos bancários encaminhados à Polícia Civil por meio do Ministério Público de Contas, né, o que se viu foi uma sequência de transferências e após essas transferências, mais saques em espécie efetuados em boca de caixa, ou seja, o que dificultou muito o rastreamento desses valores e também a descoberta do destino final que foi dado a esses recursos. Agora, as medidas cautelares que foram cumpridas hoje, de fato, objetivam isso, esclarecer qual foi o destino final dado a esse dinheiro, qual o proveito que cada investigado teve
no que está sendo investigado. Enfim, apontar, ao final das investigações, todas essas questões que ainda estão sendo investigadas. O que a gente tem até agora é que desses 10 milhões, mais de 6 milhões foram enviados para uma outra empresa. Explica para a gente o que vocês conseguiram rastrear até o momento. Essa empresa que recebeu 6.700.000 reais é uma empresa que atua no fornecimento de materiais hospitalares, né? O que se sabe é que essa empresa teria recebido esses quase 7 milhões de reais e não teria fornecido nenhum tipo de produto e nem prestado nenhum tipo de serviço a essa associação privada que foi conveniada pela Secretaria Municipal de Saúde. Paralelo a isso, também se descobriu que outras novas transferências, outras novas operações bancárias foram efetuadas a partir da conta dessa pessoa jurídica, no sentido também de pulverizar esses valores que foram transferidos a ela. Agora, o que dá para saber é que, de fato, nenhum centavo desses 10 milhões foi de proveito para a população, né? Nenhum centavo, a princípio. Há indícios que nada foi revertido à população goianiense, que já vem sofrendo, né, com inúmeros problemas aí na área da saúde. E a Polícia Civil, com essa operação, ela objetiva também recuperar parte desses ativos. É bom destacar que, dentre as medidas cautelares autorizadas, decretadas pelo Poder Judiciário, consta o sequestro, a indisponibilidade, o bloqueio de bens desses investigados que poderão ser revertidos para o ressarcimento ao erário. Agora, delegado, a gente está falando de um contrato, um convênio. Existem vários outros celebrados com essa empresa, essa associação sem fins lucrativos, Mais Saúde, com a Prefeitura. Esses contratos também podem ser objeto de investigação? Sem dúvida alguma. Surgiu informações, né, que outros convênios foram celebrados com essa associação privada. Esses convênios, da mesma forma, passarão por uma investigação detalhada a respeito do que de fato foi entregue a essa associação privada e o que de fato essa associação prestou de serviço público à Prefeitura de Goiânia. Os dirigentes dessa associação que recebeu inicialmente, que celebrou o contrato, o convênio com a Prefeitura, e essa outra empresa que recebeu quase 7 milhões, existe alguma relação entre essas duas empresas? Os dirigentes são conhecidos? Qual que é a relação entre essas duas empresas investigadas? A investigação aponta que a relação entre eles é apenas comercial, né? A empresa teria recebido esse determinado valor e, consecutivamente, teria que prestar alguma coisa, né? Algum tipo de serviço, fornecer algum tipo de produto em contrapartida ao valor recebido. Mas, a princípio, não há nenhuma relação de amizade, parentesco e nem associativa entre essas pessoas. A gente está agora com a foto do Vander de Almeida Lourenço Filho, Loares, que é o procurador da Associação União Mais Saúde, que foi para a casa do Albergado, porque ele é advogado, né? Os outros dois, a gente lembra, Marcos Vinícius Brasil Lourenço e a Verididane Abrantes de Pires, está na delegacia de capturas ainda. Só uma última pergunta aqui para o delegado. O Wilson Polaro, por meio da defesa dele, disse que ele está em São Paulo fazendo tratamento. Como é que agora acontecem essas prisões, tanto do Wilson quanto do Kézia, que ainda não foi encontrado? Os mandados de prisão expedidos, eles possuem validade nacional, né? Possuem eficácia para serem cumpridos em qualquer local. Então, a Polícia Civil, a partir disso, já está em diligência, junto com as polícias civis de outros estados, no sentido de encontrar esses investigados e dar cumprimento aos mandados de prisão. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Delegado Loares, eu volto com você. Algo triste que a gente vê, né? A saúde em frangalhos e a gente vê 10 milhões de reais, ou seja, em um mês, entre a assinatura do contrato e a liberação do total de 10 milhões de reais. Isso é o que foi descoberto aí pela polícia. Obrigado, Camila. Daqui a pouco você volta a trazer mais informação a respeito desse assunto aqui no Balanço Geral.